Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje o estudo do Instituto de Férias, que tem previsão na CLT, nos artigos 129 a 145, também o artigo 7º, inciso 17 da CF 88 faz menção a férias, e o Brasil ratificou a convenção número 100, a resolução número 132 da OIT, a Organização Internacional do Brasil, que dispõe sobre férias. Iniciamos falando do que é férias, qual o conceito de férias. O conceito de férias está previsto no artigo 129 da CLT, que diz que é um período de descanso anual que o trabalhador tem direito após completar o período aquisitivo de 12 meses. Qual é a duração das férias, pessoal? Em regra, as férias duram 30 dias consecutivos. Então, em regra, essa é a duração das férias estipulada lá no artigo 130. Entretanto, nesse mesmo artigo 130, nós vamos ter a redução desse número de férias de acordo com o número de faltas injustificadas, então aquelas faltas não justificadas, faltas injustas, durante o período aquisitivo. Então, os dias que o trabalhador faltou ao trabalho sem que tenha justificado a sua ausência. E aí nós temos a redução do número de férias de acordo com o número de faltas injustificadas do período aquisitivo. Se o trabalhador faltou até 5 dias, ele não vai sofrer nenhuma redução nas suas férias, continua com o direito a 30 dias. Entretanto, se ele faltou de 6 a 14 dias de maneira injustificada, ele perde 6 dias de férias, passando a ter o direito a gozar de 24 dias de férias. Se ele faltou de 15 a 23 faltas, ele terá direito somente a 18 dias de folga, de férias, perdão. E se ele teve de 24 a 32 faltas dentro do período aquisitivo, ele terá 12 dias de direito, né, de 12 dias de férias. E se ele faltou mais de 32 dias sem justificar, ele perde o direito de férias. Tá? O artigo 100, a gente vai falar mais adiante, da perda do direito também de férias, tá? Do trabalhador por outras circunstâncias. Quando é que o trabalhador adquire o direito a férias? Temos lá no artigo 130, né, no caput do artigo 130. O direito a férias é adquirido após o cumprimento do período chamado período aquisitivo, que de fato, né, tem esse nome aquisitivo porque confere ao trabalhador a aquisição do direito a férias. O período aquisitivo é de 12 meses, que se iniciam, né, o período se inicia, a contagem do período se inicia no momento em que há o início do contrato de trabalho, ok? Esse período de 12 meses, portanto, chamado aquisitivo. Bom, se o trabalhador está no serviço militar obrigatório, artigo 132. Então, durante a prestação do serviço militar obrigatório, há a suspensão do período aquisitivo. Então, interrompe-se o período, a contagem do período aquisitivo, que voltará a ser contado quando do retorno do empregado ao serviço, desde que aconteça esse retorno nos 90 dias subsequentes à baixa do serviço militar. Apenas o serviço militar obrigatório é que assegura esse direito ao trabalhador. Então, ele estava trabalhando, já tinha cumprido aí 6 meses do período aquisitivo e foi prestar serviço militar obrigatório. Interrompe-se essa contagem, 6 meses, tá? Fica lá parado. Quando ele retornar, quando ele voltar ao serviço, desde que o faça em 90 dias após a baixa do serviço militar obrigatório, volta a contar o período aquisitivo de férias de onde ele parou. Então, ele terá que trabalhar mais 6 meses para completar o período aquisitivo aqui no nosso exemplo. Isso é o que está disposto no artigo 132 da CLT. O artigo 133, ele vai trazer um rol taxativo, importante dizer isso, um rol taxativo de hipóteses que fazem com que o trabalhador perca o direito a férias. E não terá direito a férias o trabalhador que deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias. Então, ele deixa o emprego,
né, e não é readmitido dentro de 60 dias consecutivos, se ele permanecer em gozo de licença, né, licença remunerada com a percepção dos salários por mais de 30 dias, porque, né, compreende-se que se ele ficou de licença, ele não está prestando serviços, porém está recebendo salário, então essa licença irá substituir as férias. Deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, e se ele tiver recebido da Previdência Social prestações de acidentes de trabalho, tá? Ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, ainda que descontínuos, não precisam ser 6 meses seguidos, podem ser salteados, tá certo? Então, pessoal, nessas hipóteses, aqui nos 4 incisos do artigo 133, o trabalhador perderá o direito a férias, porque entende-se que esses períodos aqui elencados substituem o período de descanso anual que ele deve ter, né, visando a sua saúde, visando aí a segurança e a medicina do trabalho, ok? Período para conceder as férias. Quem concede as férias é o trabalhador, é o empregador no período em que lhe for mais conveniente. Então, a escolha das férias, a escolha do não das férias, a escolha do período em que o empregado vai gozar as férias, vai tirar férias, essa escolha pertence ao empregador, que determinará de acordo com a sua necessidade, com a conveniência dos serviços, ok? Bom, o artigo 134 nos diz, entretanto, que as férias deverão ser concedidas no prazo de 12 meses a contar do término da completude do período aquisitivo pelo empregador. Então, pelo empregado. Uma vez que o empregado completou o seu período aquisitivo, o empregador tem a obrigatoriedade de conceder as férias nos 12 meses subsequentes. Esse período de concessão é chamado de período de concessão de férias. Bom, e se o empregador não concede as férias dentro do período de concessão, dentro do período concessivo, entendido como aqueles 12 meses subsequentes à completude do período aquisitivo? O que acontece? Ele sofrerá uma penalidade imposta pela CLT, lá no artigo 137, que é pagar as férias em dobro. Então, ele terá que pagar as férias em dobro se concedê-las após o período, né, após os 12 meses subsequentes, denominado, portanto, de período concessivo. É importante dizer que o trabalhador, não adianta ele somente entrar em férias nos 12 meses subsequentes. Ele tem que gozar as suas férias nesses 12 meses subsequentes, ok? Então, ele precisa gozar as férias nesses 12 meses subsequentes. Bom, e também, pessoal, o empregador, ele deve comunicar com pelo menos 30 dias de antecedência ao empregado que ele sairá de férias, para que ele possa ter tempo de se programar, de programar as suas férias. Então, é uma formalidade prevista lá no artigo 135 da CLT, que diz que o empregador deverá comunicar por escrito ao empregado, com antecedência mínima de 30 dias, sobre a data de concessão de suas férias. As pequenas e microempresas estão liberadas dessa formalidade de comunicar ao empregado com 30 dias de antecedência. E para o pagamento das férias, artigo 132. O artigo 132 determina que aqueles que recebem salário mensal, né, receberão a título de férias um salário integral, o salário, né, vigente à época da concessão de férias, acrescidos de 1/3, que é chamado 1/3 constitucional, pois a previsão desse extra de 1/3 do salário está na Constituição. Ok, pessoal? E aqueles que realizam horas extras com habitualidades, eles também farão jus ao recebimento nas férias da média das horas extras realizadas no período aquisitivo. Aqui é importante dizer que habitualidade é entendido como a realização de horas extras por pelo menos 6 meses dentro do período aquisitivo. Não há necessidade de que esses 6 meses sejam consecutivos, podem ser salteados. O importante é que, dentro dos 12 meses do período
aquisitivo, o trabalhador tenha realizado horas extras em 6 deles, tá? Pelo menos 6 ou mais. E aí, como é que se vai calcular o valor do que será pago, do que será adicionado ao pagamento das férias? Você soma mês a mês o que o trabalhador recebeu de horas extras e divide pelo número de meses em que foram realizadas horas extras. Você vai chegar ao valor da média das horas extras e é essa média que integra o pagamento dos salários, das férias. Esse mesmo raciocínio das horas extras vale para adicional noturno, para adicional de periculosidade, para adicional de insalubridade, que incidem, são chamados, eles refletem nas férias, ou seja, garantem ao trabalhador um pagamento a mais quando da concessão de férias. Mas para isso eles têm que ter sido realizados com habitualidade, lembrando que a habitualidade para a justiça aqui é de 6 meses para mais. Ok, pessoal? As férias deverão ser pagas com 2 dias de antecedência, ou seja, 2 dias antes do trabalhador entrar em férias, ele deve receber o valor delas. Por hoje é só. No próximo vídeo a gente continua falando sobre as férias. Obrigada e até a próxima.